Para aprender a amar como Deus nos ama, é preciso termos um coração ensinável. Deus se agrada de um coração ensinável. Qual a forma do seu amor? Que forma o seu amor tem tomado na vida? Bom dia, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje eu venho falar um pouquinho mais sobre o amor, mas hoje eu vou tratar sobre o amor cego e os seus votos. Quais os votos, que estão aí por trás desse amor cego? Para aprender a amar, Deus se agrada de quem tem um coração ensinável, porque tendo um coração ensinável, nós vamos estar sendo levados a esse lugar do amor perfeito, daquele amor de Deus. Porque o amor cego, ele nos leva para um lugar onde ele escolhe perder, muitas das vezes ele escolhe adoecer, ele escolhe o fracasso e muitas das vezes também te leva a uma escolha inconsciente, isso são movimentos muito do inconsciente, e te leva também a lugares de querer morrer. Isso ocorre porque quem está no amor cego não enxerga a força e a liberdade que o outro tem. E a Bíblia nos ensina e nos convoca em como nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar aos pais, E o maior princípio sobre o amor o maior versículo está lá em 1 João 4:8. Deus é amor. Estas três palavrinhas, Deus é amor, resume a essência do amor divino. E se eu não estou sendo capaz, de receber e de transmitir essa essência desse amor divino, que forma o meu amor tem tomado? Vocês lembram daquele corinho, musical que diz assim: 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Essa musiquinha a gente aprende aí nos corinhos infantis, dentro da igreja. A gente já vai assim, embutindo isso na mente das crianças, porque Deus é amor. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é eterno e infinito, e ele nos ama independente de nossas falhas, de nossas imperfeições, de nossas fragilidades, de nossas mazelas, de nossos erros, desde que nós reconheçamos aonde nós erramos, nos arrependemos, e mudamos os nossos comportamentos, porque só reconhecer, pedir perdão e não haver mudança de comportamento e continuar errando, isso também entristece o coração de Deus. E em 1 Pedro 4:8, ele nos deixa mais um ensinamento sobre como amar. Acima de tudo, amem profundamente uns aos outros. Essa exortação de 1 Pedro, ele se refere à importância do amor sincero, amar sem hipocrisia e com um coração puro e genuíno. Lá em 1 Coríntios 16:14, ele nos deixa mais um ensinamento: tudo o que vocês fizerem, seja feito em prol do amor. Repare-se que a tudo o que fizeres deve ser feito com todo o coração, por amor, em amor. Quando agimos com amor em nossas palavras, em nossos atos, em nossas ações, em verdadeira essência, com a intensidade, e com a intenção pura e genuína do nosso coração, nós demonstramos o nosso amor por Deus e pelos outros, porque Deus conhece a verdadeira intenção dos nossos corações. E se muitas das vezes nós somos levados a agir em não concordância, com a verdadeira intenção, Deus sabe se nós estaremos agindo retamente ou não. Em João 15:12, ele nos diz o seguinte: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus nos ensina a amar uns aos outros como ele nos amou. Jesus é o nosso maior exemplo de como nós, devemos nos portar, de como nós devemos ser conduzidos em nossos atos, em nossos comportamentos, para conosco, para com o próximo. Jesus é o nosso primeiro modelo.
O amor de Deus é profundo, sacrificial e incondicional. Ele nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós ali na cruz. E lá em 1 João 4,18 nos diz o seguinte: no amor não há temor. Isso nos lembra que o amor expulsa fora todo o medo. Quando nos entregamos ao amor de Deus, não precisamos temer o futuro, as incertezas ou os desafios dos quais enfrentamos. E em Marcos 12,31, ele ainda nos deixa o seguinte: ame ao teu próximo como a si mesmo. Aqui o bicho pega, né? Porque como eu vou ser capaz de amar o meu próximo se eu não estou sendo capaz de amar a mim mesmo? Imagina amar o meu inimigo. Não, jamais, imagina. De jeito nenhum. Como assim? E isso é uma ordenância do amor ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo. Ele é o meu semelhante, ele é o meu próximo, né? E esse próximo, não importa se ele é o amigo, se ele é o pai, se ele é o vizinho, se ele é o inimigo. Isso é uma ordenança de amar ao próximo como a si mesmo. E em 1 Coríntios 13,8 nos diz o seguinte: o amor nunca falha. Essas palavras nos lembram que o amor nunca falha. Enquanto tudo nessa vida é passageiro e temporário, o amor é eterno. O amor é a força que supera todas as dificuldades, que cura todas as feridas e que transforma vidas. Quando vivemos nossas vidas com amor, estamos vivendo de acordo com o propósito, com os planos de Deus. Por quê? A vontade do Senhor. Hoje pela manhã eu sentei com o João Lucas e fui falar, porque ele tinha feito um plano. O plano dele era ir para a roça com o papai. Não pôde ir para a roça com o papai e ele se frustrou. Ele foi para esse lugar de dor, ele foi para esse lugar de frustração, ele foi para esse lugar de choro, de pranto, de querer entender por que papai não me levou. Então eu sentei com ele. Filho, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando nós não somos capazes de entender isso, nós vamos para esse lugar de dor e sofrimento, porque nós queremos a nossa vontade e não a dele. Mas o amor nunca falha, porque é a vontade dele e não a nossa. E lá em 1 Coríntios 13,13 nos diz o seguinte: e agora permaneçam estes três, a fé e a esperança e o amor. Porém, o amor é superior a todos. Isso nos lembra que a fé, a esperança e o amor são três virtudes que permanecem para sempre. Enquanto a fé nos conecta com Deus e a esperança nos sustenta em tempos difíceis, o amor nos guia e nos transforma. E aqui eu te pergunto: qual a forma que o teu amor tem tomado? O teu amor tem tomado essa forma de se manter na fé, na esperança, de se amar, de transmitir o amor ao próximo, do transbordo? Lembra quando eu falei ontem que o amor é a água, a jarra é a ordem. Se o teu amor não está contido dentro da jarra, você não vai transbordar. E o teu amor espalhado, esparramado, ele vem para esse ponto de amor cego, que fere, que adoece, que vive na escassez, que até morre. Por quê? Porque aqui há um voto de amor cego embutido. Então vamos entender um pouquinho essa dinâmica de fato, o que é, né, esse amor cego. E aqui eu te pergunto: se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós subentendemos que a nossa essência base, a nossa primícia também é amor. E se o amor de Deus é perfeito e nós não estamos sendo capazes de transmitir esse amor, aonde nós nos perdemos? Qual forma o meu amor tomou que eu estou fora dessa essência, né? Com a minha identidade de filho, porque todos nós somos filhos. Lá no Salmo 139, diz que todos nós possuímos uma biografia. E Deus ainda ali no oculto nos teceu, em forma multiforme, no secreto. E todos os dias estão transcritos no livro da vida. Nós temos uma biografia com a assinatura, o autor da vida com a assinatura dele. E o que faz com que o nosso amor fira, maltrate, compense, humilha, se orgulhe e até mate? O amor cego. Então vamos entender um pouquinho, né, o que é esse amor cego, ao qual ali eu dei uma introdução ontem. O amor cego, então,
ele é aquele amor infantil. Ele é o amor da criança que possui pouca consciência. Sim, nós temos níveis de consciência e esse amor cego, ele está inserido, né? É aquele amor sacrificial de uma criança que ela toma como um voto de verdade absoluta dentro da tua vontade, por isso se chama um amor cego. Por ser infantil e de pouca consciência, a criança acredita que o seu amor é heróico e sacrificial. E, em geral, afetam as pessoas que possuem as almas mais fracas, né? Dentro de um sistema. Lembrando que nós somos um sistema e estamos todos interligados e interconectados. Então, quem toma esses votos de amor cego para si, né? A criança que faz esse amor cego, e esse amor cego ele é voltado o quê? Ele está nas relações entre pais para com filhos, mães para com filhos, né? Esses votos, eles são dentro dessas esferas. Então, essa criança é levada para esse lugar. E onde ele se apresenta? Ele se revela nas dinâmicas entre os pais e filhos, quando a criança, de forma inconsciente, assume um compromisso em busca de compensar algo que falta aos amados papais. A criança acredita que seu amor é forte o suficiente para resolver todos os problemas da vida dos pais. Por isso, ela se sacrifica em movimentos compensatórios. Esses movimentos são os comprometimentos que revelam dentro dos emaranhamentos. Eu falei um pouquinho nas aulas anteriores sobre como que são, né, esses emaranhamentos, como que eles surgem, e em geral esses emaranhamentos, esses nós dentro da linha de tempo do nosso destino, porque somos um sistema totalmente interligado e destino é a linha de histórias, de memórias, tal qual desde dos ancestrais iniciais até chegar a mim. Então, todo esse campo de memória de histórias foi formando esses comprometimentos. E muitas das vezes essa criança, nesse amor cego, vê alguma determinada situação de exclusão para com o pai ou para com a mãe, e ela entra dentro desse voto de amor cego. Papai e mamãe não são capazes de lidar com essa situação. Eles foram excluídos. Então, eu entro. Papai, deixe que eu entre no seu lugar. Mamãe, eu por você. Os votos são dessa forma, e é algo muito inconsciente. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a criança assume esses compromissos em prol de buscar o equilíbrio de todo o sistema. Somos um sistema interconectados e interligados, onde o equilíbrio do todo é maior, que é a lei primária que rege, né, as leis da ordem do amor. Essa compensação ocorre para equilibrar o sistema. Porque, em geral, as leis anteriores, que é a lei do pertencimento, que são os vínculos, a lei do pertencimento diz que todos possuem o direito ao pertencimento. Se alguém foi excluído, né, então essa criança pode estar aí entrando nesse voto de amor cego para quê? Incluir essa pessoa ou alguém. E a ordem? A ordem, ela é o lugar, né? Se alguém foi excluído, o espaço dessa pessoa ficou vazio, alguém entrou em um lugar. De repente, essa criança entrou no lugar dessa pessoa que foi excluído, assumindo um comportamento para revelar ao sistema que ali tem algo disfuncional. E como que vem esses votos? Esses votos vêm através de doenças. Eles vêm através de escassez. Eles vêm através de uma repetição de padrão. Por exemplo, aquele modelo assim de família, de mulheres. Todas as mulheres da minha... Aqui é um exemplo, tá, gente? Todas as mulheres da minha família, mãe, tia, avó, primas, são traídas. Eu também. Eu me vou para esse lugar, muitas das vezes, de também ser traída, porque eu quero pertencer, né? Então, enquanto criança, foi feito um voto inconsciente da minha pessoa. Quando eu falo criança, né, você deve estar se perguntando por que e como isso ocorre. Então, quando a gente fala o voto da criança interior, você deve estar imaginando, mas Renata, eu sou adulta, eu sou uma mulher formada. Como assim? Como assim uma criança? Dentro de nós habita uma criança. Todos nós fomos crianças. Todos nós possuímos uma criança interna.
E é essa criança, né? Essa criança interna. Então, quando a gente se refere à criança, não é sobre a idade, mas é sobre a maturação psíquica. Nós trabalhamos os votos de amor cego dentro da maturação psíquica. E isso revela o nível de consciência ao qual você caminha. Lembra lá da filhinha do papai, do filhinho, da mamãe? São adultos, mas que possuem uma postura e estão aprisionados dentro de uma postura infantilizada, né? Uma postura infantil. Pouca consciência é igual criança vinculada à família pelo voto de amor cego. Nesse contexto, a criança obedece de forma cega, mesmo que os pais não tenham pedido por esse sacrifício de forma explícita e verbal. Isso muitas das vezes vem por um sentir, por um pensamento até inconsciente. A criança age como um super-herói mirim, onde a sua alma pressente algo estranho e diz: deixa comigo, eu vou resolver. São aí os chapolin, né, colorados da vida, só que em formas infantis, em formas de amor cego, super-heróis mirins. E aqui eu quero trazer um trecho do livro do Bertin Hellig, No Centro Sentimos Leveza, que ele aborda um pouquinho sobre esses níveis de consciência e fala um pouquinho sobre o amor cego. O amor cego escolhe morrer, escolhe perder ou adoecer em lugar de outros, pois não enxerga a força e a liberdade que o outro tem. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independente do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Numa família, são os filhos. Numa empresa, os trabalhadores de níveis inferior. Num exército, são os soldados rasos. E em uma igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a própria vida. Mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se inclui os pequenos que entregam a cabeça aos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor, que os leva ao matadouro, e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Votos de amor cego. No centro sentimos leveza. Bertin Hellig. E esses votos, eles vêm nomeados como algumas, nomeações de declarações que nomeia esses votos. Eu antes de você, eu sigo você, o exemplo aqui que eu citei, as mulheres traídas, então eu sigo vocês, meu clã feminino, eu sigo vocês no mesmo comportamento, tendo os mesmos prejuízos, de uma traição, ou eu também, vocês possuem essa linha de comportamento de vícios, eu também. Esses votos funcionam por uma lealdade inconsciente que envolve a transferência do problema e da responsabilidade. Em geral, são levados para lugares de doenças, de vícios, de padrões de repetição e um olhar para a morte. Manter-se nesse ciclo de amor cego é manter-se no fracasso, na doença e na escassez. Somos movidos por 5% de consciência. Por mais inteligência e sabedoria, que nós expressemos no nosso modo de viver, no nosso modo de ser, somos movidos por 5% de consciência. 95% está no nosso inconsciente e subinconsciente. E Augusto Cury nos diz o seguinte: a mente mente.
A inocência reforça o amor cego e muitas das vezes te leva a um lugar de soberba. Como assim, Renata, soberba? Eu fiz um voto, eu estou com a minha vida toda danada, eu estou caminhando para a morte, eu estou assumindo compromissos que não são meus e você ainda vem me dizer que é soberba da minha parte? Sim, infelizmente. Por quê? Porque a criança acredita que o amor dela é capaz de resolver tudo para a família. Isso ocorre porque ele se enxerga maior do que realmente é. Para ver é preciso ver com os olhos da alma e não com os olhos carnais. Nós vemos um exemplo disso na Bíblia, quando lá em Lucas, a passagem, Lucas 18, 35 e 43, ele nos fala daquela passagem da cura do cego de Jericó, que pediu a Jesus que tivesse ali compaixão dele, o curando. E Jesus sabia o que ele queria, Jesus sabia o que ele precisava. Mas mesmo assim, para se certificar do desejo, da intenção genuína do teu coração, Jesus o questionou: você quer mesmo ver? Você quer mesmo ser curado? E ali na passagem ela passa, como que Jesus fez ali aquele processo de cura desse cego de Jericó. Eu quero ver é um termo que nós usamos dentro das constelações, quando nós vamos dar esse comando para a alma, para que se revele aonde está, inserido, aonde o seu amor perdeu a forma do amor real, do amor de Deus, e se perdeu aí nesses votos de amor cego, porque isso se apresenta dentro, de um campo morfogenético, que são os atendimentos que a gente faz dentro das constelações, Então, sim, esse eu quero ver, alma, eu quero ver aonde o meu amor se perdeu. Eu preciso ver, por quê? Ver libera, cura. A cura está no mesmo lugar da ferida. Eu falei sobre isso ontem. E quando eu vejo aonde o meu amor começou a se deformar e fez esse voto, eu revogo. Eu revogo esse contrato. Não, eu não preciso mais pagar com a minha saúde, eu não preciso mais compensar com a perda financeira, eu não preciso mais compensar os conflitos que eu estou vivendo dentro de casa, mantendo um ciclo de traição que vem da minha ancestralidade, eu não preciso mais. Então, ver é cura, ver é liberdade. Então, o que fazer? Tomar consciência é o primeiro passo. Quando eu vejo, eu tomo consciência de onde estão os nós, de onde estão a raiz dos votos. E se humildecer é querer ver. A abordagem da visão sistêmica do que eu trago aqui, o princípio base dela é humildade, humildecer, diminuir de tamanho, a honra. A honra é aprender a ser grato. Tudo que eu tenho trabalhado aqui dentro dos conceitos, das funções de pai, das funções de mãe, qual o lugar de mãe, qual o lugar de pai, é tirar você desse campo de visão de olhar para o problema, olhar além, é ser capaz de olhar além. E a reconciliação, porque quando eu sou capaz de humildecer, voltar ao meu lugar, tomar a força, incluir quem foi excluído, ser capaz de honrar, mesmo que dentro das circunstâncias das quais eu vivenciei, com meu pai e com minha mãe, isso tenha me gerado muita dor, mas mesmo assim eu sou capaz de olhar além das circunstâncias, além do que foi, ficar com os fatos e dizer foi como foi, tá bom, eu sou capaz de honrar e ser grato. Então a gente chega no terceiro movimento, que é em si a reconciliação. Esse é o meu propósito, trabalhar dentro das esferas, te fazendo ver, te levando a ver, para promover a reconciliação. E aqui eu te pergunto, qual forma seu amor tomou? A quem você deseja salvar? O que você está sacrificando em prol desse contrato inconsciente? 3 perguntinhas para você estar aí refletindo ao final desse conteúdo, para que de repente você tenha uma tomada de consciência. E para concluir, o amor que vê, escolhe a vida. O amor que vê dá frutos. O amor que vê sabe o seu tamanho. O amor que vê
é elevado. E a passagem de 1 Coríntios 13, 7 a 13, ele nos fala do amor em sua forma pura e real. Paulo nos deixa um dos ensinamentos base dele, que diz o seguinte: revela que o amor incompleto será aniquilado pelo amor que vê. E na passagem ali dos espinhos na carne, né, nós vemos que Paulo clamou, pediu a Deus por 3 vezes. Quem tem um espinho na carne, quem está aí nesse amor cego, está vivendo um espinho na carne. Porque dói. Mesmo que seja inconsciente, você vai estar vivenciando situações que te levam para lugar de sofrimento e dor. Mesmo que você não saiba de onde está a raiz. E Paulo, ele clamou 3 vezes para que Deus removesse esse espinho na carne. E Deus não o removeu, nem na primeira e nem na segunda. Por quê? Os espinhos na carne, ele vem o quê? Para nos fazer entrar em contato, né? Para nos mover. Ei, tá doendo, eu preciso ver, eu preciso olhar para isso. E é um voltar-se para dentro, para ter condição de olhar. E isso envolve o quê? Aprendizado. Isso envolve aquebrantamento. Isso envolve relacionamento. Eu preciso me relacionar com esse espinho. De onde está vindo esse espinho? Isso envolve autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é se responsabilizar pelos próprios atos e aprender a se relacionar com as consequências deles. Tomar consciência é deixar de sacrificar e produzir frutos. O amor que vê cura e sabe pelo qual e pelo que está se sacrificando. Nós vemos isso em um exemplo claro de Jesus. Jesus se entregou em sacrifício, mas ele sabia para quê e para quem. Quem nós somos. E pelo amor que vê, ele ainda assim escolheu se entregar por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sim, Deus é amor, Jesus é o caminho. Mas quando eu estou nesse amor cego, eu preciso entrar em contato com esses espinhos para remover. Que Deus esteja te guiando, que Deus esteja te direcionando. Se fez sentido para você sobre isso, se você quiser olhar, né? Se tem algum espinho que tem te afligido, se você quiser olhar para isso, pode me chamar no privado. Deixe mensagem aqui abaixo, será um prazer, né? Lhe atender, lhe dar aí alguma orientação sobre o que possa estar acontecendo com você. Ver é se libertar e passar a viver esse amor real de Deus, porque Deus é amor. Um grande beijo no coração. Tenha um excepcional dia. Esse foi o 17º dia voltando ao lar. Um ótimo e maravilhoso domingo para você. Fique com Deus. Até breve.